Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Vamos meditar na palavra do dia. Vamos aprender juntos do Senhor. Primeiro vamos tentar adorar o nome do Senhor com o louvor que diz: me escolheu. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Perdoa-me pelas vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi, mas pouco agradeci. Perdoa-me, perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me. Você pode dizer isso nessa manhã? Perdoa-me por todas as vezes que eu não te glorifiquei, tanto que eu pedi, mas pouco agradeci. Não é mesmo assim? Porque somos seres humanos e somos falhos. Recebe-me como filho, perdoa-me, mas mesmo assim me escolheu com minhas falhas, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, e somente ele não mudará. Olha que coisa linda. Não é lindo o nosso Deus? É lindo, 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 porque ele sabia que eu mudaria, ele sabia que um dia eu falharia, ele sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria, quando às vezes o síndrome do pânico quer nos atingir, quando a depressão quer nos paralisar, quando alguém quer nos paralisar as capas, mas nós sabemos que ele nos escolheu, que ele nos chamou para fazer a sua vontade, para fazer o que lhe apraz, conforme ele quer, do jeito que quer e na hora que ele quer. E quem estiver entulhando, quem estiver impedindo, saia do nosso caminho, porque há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus e há poder no sangue de Jesus para destronar todo o espírito do anticristo que tem dominado a muitos. Cada um que se posicione, porque o mal já vive dominando dentro de alguns ministérios, ou quem sabe a maioria. Oremos e vigiemos. A palavra de hoje se encontra no livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, que diz. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1. Uma história bem conhecida. Vamos meditar juntos, vamos aprender juntos no devocional do dia. Que diz. Elcana e suas mulheres. Houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome de outra Penina. Eu sempre falo para vocês, não é e nunca será a vontade de Deus um homem ter duas mulheres, ou uma mulher ter dois homens, ou vice, enfim. Então, bom entendedor, meia palavra baixa. Mas era um costume da época, quando a mulher não engravidava, era necessário que o homem casasse com outra mulher para que gerasse ou desse filhos, ou continuasse a dar filhos, que
procriação, que a procriação acontecesse, não é isso? Então, este tinha 2 mulheres. O texto é claro em nos informar. O nome de um era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem na sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Não é certo, mais uma vez, vamos observar aqui. Era prática, era costume da época. Não serve para agora, nunca vai servir, nunca vai ser a vontade de Deus. Quem tem 2 mulheres tem que deixar. Tem que se arrepender, tem que se converter, tem que se posicionar, porque é o espírito de cobra dominando. Aquele era um costume da época que o Senhor permitia. Costumes. Nós estudamos sobre costumes de vários países que tem a forma de se vestir, a forma de agir, de se comunicar, costumes. Então era um costume da época, era normal que isso acontecesse. Para a procriação, a maioria dos homens tinha uma esposa e tinha a concubina, que era considerada uma serva, que servia para dar filhos. Mas não era a vontade de Deus e nunca foi. Então diz aqui o texto. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. E o nome desse homem, o texto vai nos deixar bem claro que se chamava Eucana, que mais parece um nome de mulher, né, para mim? Mas era um homem. Este homem, ele subia a sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar os seus exércitos, porque muitas das vezes não estamos socados dentro da igreja, mas nós temos temor a Deus, nós servimos ao Senhor. Eu já ministrei outro dia a palavra sobre o moço, o Senhor que era, ele todo dia tinha um tempo com Deus, que é mais importante ter tempo com Deus do que estar socado em templos, não é isso? Mas ele ia ao templo, porque nós somos assim, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós temos relacionamento com Deus, nós tiramos tempo com Deus e vamos ao templo assim quando o Senhor determina, quando o Senhor permite, quando o Senhor nos propõe. Então não era diferente com esse homem. De ano em ano ele ia ao templo, como diz aqui o texto, sacrificar, adorar, ofertar, dizimar, como de costume da época, como de costume das práticas, que hoje as pessoas não querem fazer isso. Muitos não querem fazer isso. É a realidade de muitos. Nós vamos julgar, nós vamos criticar, nós vamos condenar, nós vamos... Não! Não! Nós não vamos julgar, nem condenar ninguém por isso. Não, porque alguém não caminha, Deus sabe por que não está caminhando. Deus sabe por que não está frequentando. Deus sabe. Então ele ia de ano em ano. Dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Vou ler aqui o versículo, desculpa, falta de atenção. Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Olha só, para aquela época, que não é diferente de hoje, era vergonhoso uma mulher não ter filho. Hoje não é vergonhoso, tanto faz a gente ser casado, tanto faz a gente ser solteiro, tanto faz a gente ter filho, tanto faz a gente não ter filho, não é isso? Mas naquela época, isso era considerado feio, desonroso, enfim. Então o texto vai nos dizer que Ana tinha filho, Penina tinha filho e Ana não tinha. Já tá claro o texto aí. Porque Ana não tinha, então ele teve que ter a Penina, que era uma concubina, uma segunda mulher, para gerar filhos. Porque Ana não era estéril. Deus encerrou a madre de Ana. O texto, mais na frente, vai dizer que foi Deus. Deus que permite fazer certas coisas. Não somos nós, é Deus. Tem coisas permissivas que é homem que permite. Que é homem que faz. Homem ruim, homem que não presta. Eu tô falando homem no sentido geral, de ser humanos. Seja homem, seja mulher. Tem pessoas que adoram nos ver sofrer. Ama nos ver sofrer. São líderes, são crentes, são o que for. São gente usada pelo diabo. Só não é por Deus.
Mas existe a vontade. Mas tem a vontade permissiva de Deus, que é outra coisa, é diferente. Então, o texto vai dizer: subia, pois, este homem à sua cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor. E estava ali o sacerdote em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Eli era um sacerdote e ele tinha dois filhos que se chamavam Ofni e Finéias. Sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, que era que tinha filhos, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Ou seja, ele pegava, fazia ali o sacrifício e dava a Penina como esposa, servia a sua esposa, servia aos seus filhos e filhas, é o que o texto nos deixa claro. Porém, a Ana dava uma parte. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto. Quando a gente ama alguém, a gente quer agradar. Quando a gente ama alguém de fato, é diferente. Já perceberam isso? Às vezes eu brinco com mãe com Radassa porque eu tô acima do peso. Eu digo, feia que dói. Aí ela diz assim, tá linda. Eu falo, é porque ama. Porque só quem ama de verdade é que nos acha linda de tudo que é jeito. Não é isso? Então, quem ama é diferente. Nos enxerga além, não é isso? Aí diz aqui no texto. Mas a Ana dava uma parte excelente. Toma aqui, essa chave eu já hoje. Já tomei um gole. Grata. Mãe sempre traz chazinho na hora da palavra do dia. Pode deixar aqui. Então vamos lá, né? Palavra e companhia. Versículo 5. Livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 5, que diz: porém a Ana dava uma parte excelente. Olha que lindo. Porquanto ele a amava. Então, quem ama tem desejo em agradar. Quem ama sabe o que tem que fazer. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Porém, o Senhor tinha encerrado a madre. Ana não era estéril. Deus que a cerrou a madre. E sua competidora, porque não é diferente nos dias de hoje. Temos muitos competidores dentro do ministérios, dentro das igrejas, competidoras e competidores usados pelo adversário com espírito de penina para querer nos tulhar, para querer nos paralisar, para querer impedir nosso ministério, para querer que nós avance, seja na vida profissional, seja na vida espiritual, seja de todas as áreas. Porque gente sem futuro, é invejosa, é assim. Como penina, é um espírito de penina que atinge até líderes. Deixa amanhã que o Senhor repreenda esse espírito, porque não agrada a Deus. Que aqui é um texto se referindo a famílias, mas é um texto que também podemos tirar para a obra do Senhor, para o ministério de cada um que foi chamado conforme a vontade do Senhor. Não é assim? Aqui é um texto que está se referindo a um sacerdote que tinha 2 filhos, a um homem que temia a Deus, mas ele tinha 2 mulheres, porque uma não gerava, ele teve que casar com outra para gerar, para procriar, para dar filhos. Era um homem que temia a Deus e de ano em ano ele ia à casa do Senhor, sacrificar, oferecer, enfim, fazer o que tinha que fazer, como de costume, como de prática dos costumes antigos, ou da época, ou da cultura. Então diz assim: porém o Senhor lhe tinha encerrado a madre, e a sua competidora, olha só, excessivamente.
Aí irritava, porque tem gente que é assim, gosta de nos irritar, gosta de nos tirar do sério. Gosta de estar nos tirando do foco. São os competidores. Eu já falei, existem muitos homens fracos, mas também existe mulher competidora, invejosa, sem vergonha, que precisa se arrepender e se converter. São pessoas competidoras de ministério, são pessoas competidoras de tudo. Porque a pessoa está bem, ela não quer que o outro esteja. Porque ela está em um lugar, ela não quer que o outro esteja. Se arrependam, se convertam, se consertem, porque isso não é a vontade de Deus. Quem deseja o que é bom para si, quem verdadeiramente em Cristo deseja para os demais. E se faz alguma coisa, faz para a glória de Deus. Não faz para competir. Não faz para competir. Faz para a glória de Deus. É assim que nós devemos. É assim que devemos andar unidos, fazendo a vontade do Senhor. Não por competição, mas por obediência, por fidelidade, por gratidão. Então, ela era tão nojenta que ela excessivamente a irritava. Você sabia que tem meninas que nos irritam o tempo todo e todos os dias? Eu me irrito facilmente pelas direções de pessoas aqui dessa região. Que eu já falei ontem. Mas eu sempre falo, um velho profeta matou um novo profeta. Por nos dar, às vezes acontece isso porque está querendo nos dar direções contrárias à vontade de Deus. Se a gente não estiver na brecha, a gente não vê o que precisa. A gente cai nas direções de quem não é para gente dar crédito. Porque ou é como Deus quer, ou não toma a direção de ninguém. Ou a pessoa entende de fato que tem que ser como Deus quer, ou ninguém toma a direção, porque quem anda na direção de Deus, quem obedece a Deus, anda conforme os princípios da palavra de Deus. Passou disso, ó, descarta, desmanda, sai pra lá em nome de Jesus e não aceita. Aí a Penina, atribulada, invejosa, porque ela tinha filhos, mas ela sabia da dor de Ana, ela sabia que Ana sofria, porque Ana queria algo e não conseguia, ela irritava. Ou seja, para embravecer, muitas das vezes estamos bravas, é por causa da situação, é porque tem peninas tirando a nossa paz. São muitas peninas, muitas peninas se levantam. Muitas das vezes se levantam muitas peninas para nos perseguir. Eu aqui sofro com muitas peninas nessa região, porque às vezes eu tenho vontade que me tirem para outro estado, porque às vezes eu estou aqui, ó, cheia de peninas. Competidoras, usada pelas trevas, não tem discernimento, não tem amor, só entulha o meu ministério. Nunca foram amigos, nunca foram amigas, foram inimigas, foram inimigos, foram competidores, foram peninas. Seja família, né, parentela, vou dizer, seja amigos, porque para mim não é amigos, é colega, né, que amiga é diferente, já falei, quem ama é diferente. Pode ser quem for. Líderes que são competidores, Deus não habita. Deus não habita em competição. Nós temos que fazer tudo que seja para a honra e glória dos... Nós temos que fazer tudo para a honra e a glória do Senhor. Viu? Às vezes eu falo, Jesus, quando a tua justiça vai chegar nessa região? Tem muita coisa estranha, Jesus chega, tem misericórdia dos pequenos. Porque nós não fazemos nada por competição. Nós, tudo que fazemos, temos que ser para a glória de Deus. Então, que possamos dar as mãos, né? Os que ainda estão na brecha, os que ainda vivem na brecha, posicionados como Deus quer, para fazer a vontade do Senhor. Porque quando somos dirigidos pela voz do nosso Deus, não tem capa que fique de pé, não tem manipulação, não tem falso profeta, não tem profeta velho, nem ninguém que nos domine. Porque a gente tem que fazer a vontade do Senhor, que alguém aceite ou não.
Se não quer a gente no lugar, que se arretire. Se não quer a gente no lugar, que se arretire. Ou ajuda, ou se une, ou tchau. Saia de perto. Diz aqui o texto, mais uma vez. E assim o fazia ele de ano em ano. Versículo 7. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava. E a coisa que tem é você ir para a casa do Senhor e você se irritar após o culto. Se irritar dentro da igreja. Você sabia que eu já passei muito por isso? Porque quando a gente gosta das coisas de Deus como Deus quer, verdadeiramente fazer as coisas de Deus certamente para Deus como o Senhor quer e deseja, levanta essas meninas até dentro da casa do Senhor, nos irritando. Aquele sanguíneo colérico terrível, né? Colérico, né? Mais do que nos tira sanguíneo amostrado, que às vezes amostrado, se fosse só amostração era uma coisa, mas quando é com inveja, quando é competidores de louvor, competidores de regência, competidores de palavra, competidores de ensino, competidores se arrependam. Já passei demais. Então essas coisas nos irritam, nos ferem. Com a hora a gente diz, chega! Baixa até aqui, e não mais. Agora é do jeito que Deus quer. Ou é do jeito que Deus quer, ou não é do jeito que Deus quer. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então muitas das vezes estamos assim, ou comendo demais devido às emoções abaladas, ou não comendo. Ana não comia, eu já como, né? Aí, ó, fechada. Porque são as emoções abaladas. Estamos irritadas. Porque as peninas gostam de nos irritar. Tem gente que gosta de ser penina, de ser cobra, usado pelas cobras. Pelos ovos das cobras. Vocês viram o vídeo ontem que eu postei? Então nos adoece. E muitas das vezes não quer aceitar a correção do nosso Deus. Vocês têm noção que é isso? Porque eu digo, Senhor, tira de mim todos os dias o que não é do teu agrado. Tira de mim o que não é do teu agrado. Me ensina a ser como tu queres. Mesmo o louvor dizendo assim, mas mesmo falhando o Senhor me escolheu. Mesmo imperfeito o Senhor me escolheu. Mesmo com, muitas das vezes, o medo querendo me dominar, mas o Senhor me escolheu. Mesmo falha, Ele nos escolhe. Mesmo assim, a gente não deve aceitar a falha. E se dizer, Senhor, me conserta. Onde eu estou errando, eu quero. Onde eu estou errando, eu quero acertar. Eu quero ser como tu queres. Eu quero viver conforme a sua vontade. A sua palavra nos ensina que temos que ser sal e luz para entrar no céu. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? Ele nem precisava fazer essa pergunta. Aí tira às vezes a falta da atenção de certos homens, né? Que são tão sem noção, às vezes, ou banana, ou sem noção, que não vê nem o que o outro passa, ou porque a outra ou alguém passa alguma coisa. Ou se faz. Porque ele sabia que Penina era uma competidora, ela irritava a Ana, e ele ainda foi perguntar a Ana, Ana, por que tu come, por que tu não comes e por que tu só chora? Se a própria demônia do lado atribulando a vida de Ana. E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Agora ele falou uma palavra bonita. Ele disse, não sou eu melhor do que 10 filhos? Aí ele percebeu o que era, né? Ele fez a pergunta. Mas, aí volta atrás, né? Ele entendeu que Ana estava triste porque não tinha filhos. E a atribulada a irritava. E tem gente que é assim. Nos gosta de nos ver na prova. Nos gosta de nos entulhar. Gosta de ir contra a vontade de Deus. Gosta de ir contra a voz de Deus. Você tem noção que é isso?
não são Deus. Não são pessoas de Deus. São pessoas usadas pelas trevas. Pessoas usadas pelas trevas são espírito de Judas, espírito de Penina, espírito do que não presta. Saia do meu caminho em nome de Jesus. Então ele disse, não te sou melhor do que 10 filhos, porque Penina podia ter 10 filhos, mas ele estava dizendo, eu sou melhor do que 10 filhos, para ver se a consolava, né? Porque muitas das vezes o marido é melhor que filhos, ou uma esposa é melhor que filhos. É isso que ele quis dizer. Mas quando a gente tem desejo em algo, não importa. Nada importa. A gente quer aquilo. Não é assim? Principalmente quando é a vontade de Deus. Ou quando Deus quer glorificar. Ou quando Deus quer glorificar o seu nome. A gente não importa. A gente quer fazer a vontade de Deus. É isso que nos preenche. É isso que a gente quer. As Peninas ficam nos tirando do foco. Fica querendo colocar outras coisas. As Peninas ficam entulhando o que Deus quer, o que a gente quer. Mas quem sabe o íntimo do nosso coração e o desejo do nosso coração é o nosso Deus. Como uma vez, continuando das profecias ou profetadas, mais profetas de Natal. Eu era noiva na época, morávamos ainda em Lagoa de Velhos, quando no ciclo de oração, eu sempre fiz parte do ciclo de oração, uma irmã veio de Natal e falou assim, Deus pode dar o que esse coraçãozinho deseja. Aí eu fiquei quieta. Ela repetiu. Eu falei, amém. Eu falei, amém. Aí ela falou assim, Deus pode lhe dar alguém conforme o seu coração deseja. E Ele manda de longe. Aí eu falei, eu já tenho namorada. Sempre fui sincera. Eu nunca fiquei assim por baixo de ninguém, nem fico. Ela repetiu novamente. Mas Deus pode lhe dar o que o seu coração deseja. Porque Deus sabe o desejo do seu coração. Que não é isso que você deseja. Realmente. Porque Deus sabe o íntimo do nosso coração. E Ele sabe o que a gente deseja. Então, Ele se importa com os nossos desejos. Ele se importa com a nossa sensibilidade. Então, eu estava noiva. Eu estava com um namorado. Mas o mesmo me irritava. Mas o mesmo era uma penina na minha vida. Então, era a vontade de Deus? Não, eu estava insistindo numa coisa que não era a vontade de Deus. Então, Deus via as minhas guerras. Deus via as minhas lutas. Deus via uma coisa que eu estava insistindo que não ia ter mudança para nada. Aí, Deus vendo, falou. Ou que se foi profeta de verdade ou não, o inimigo também escuta. Aí falou isso. Eu posso te dar alguém... Eu mando alguém de longe, porque eu sei o desejo do seu coração. Então, Deus sabe o desejo do nosso coração, tá vendo? Porque só quem sabe o que a gente passa é Deus. Não adianta ninguém se meter na vida dos outros. E possamos ser guiados pelo Senhor. Porque tem pessoas só Jesus na causa. Então, essa região aqui parece que ela é dominada pelo mal. Por aí o Espírito Santo falou isso, né? Talvez por isso que o Espírito Santo falou isso. Não é de hoje. Espírito de peninas, espírito de narcisismo, espírito de toxidez, espírito de inveja, espíritos de cobras. Aí Deus querendo dar o que o nosso coração precisa, dar o que o nosso coração deseja, conforme a vontade dele. O versículo 9 vai dizer, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava assentado numa cadeira, junto a uma pia do templo do Senhor.
Ela, pois, com amargura de alma, porque muitas vezes chama assim triste, angustiadas ou angustiados pelas situações, pelas as peninas, ainda se levanta líderes, como o sacerdote Eli, sem visão, e acha que Ana está bêbada, acha que Ana bebeu, acha que Ana está embriagada. Olha só, eu não preparei essa palavra. Eu só falei assim: Jesus, qual é a palavra de hoje? Meu coração está aqui dolorido. Meu coração está doendo. Porque é uma palavra que fala muito ao meu coração. Por algo que eu passei há muitos anos atrás. E até hoje eu sofro. Mas Jesus é Jesus. O texto, o louvor que eu louvei foi: mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, somente ele não falhará. Então, se levantam as peninas, passa anos e anos levantando peninas. Tem uma hora que a gente diz: chega! Ei, chega! Ou param, ou vou agir com as minhas mãos. Porque eu não sou de ferro, eu tenho emoções, eu tenho sentimentos e eu sou gente. Se alguém se faz de idiotas ou não respeita o limite do outro, porque tem hora que a gente tem que pôr limite. E a gente ora e chora, mas também pode colocar limites em quem não quer dar limite. A gente ainda coloca limite em capa. A gente ainda coloca limite em espírito do anticristo. A gente ainda coloca limite em manipulações. Porque temos a ousadia e o poder do Espírito Santo para isso. Para dizer: basta, basta. Até aqui, ponto final. E agora é como Deus quer e é como eu quero. Não é mais como ninguém quer. Eli, o sacerdote Eli, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, muitas das vezes estamos assim, orou ao Senhor e chorou abundantemente, a Bíblia diz. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor darei por todos os dias da tua vida. Por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto ao Senhor. Ela tinha desejo de ter um menino. E ela disse: se tu me deres um filho, eu te darei. Eu te devolverei. Ele estará no templo, ele viverá no templo, ele servirá a ti, ele fará a sua vontade, porque tem líderes que querem nos tirar do foco dentro do templo do Senhor, porque estão cegos, embriagados pelas capas, pelo diabo, pelo espírito do anticristo, porque muitas das vezes nós somos escolhidos de Deus para estar no templo, para estar no altar, independente que sejamos homens ou mulheres, sejam repreendidos nesse dia. Porque devemos comer a palavra. Muitos comem a palavra, mas não vivem a palavra. Muitos comem a palavra, mas têm heresia na mente, que não entendem a escolha de Deus. Há 3 pessoas, eu acho, na Bíblia, que foram consagradas, separadas para estar dentro do templo. Porque as coisas têm que ser como Deus quer, não é como o homem quer. Não é nem como o sacerdote quer, é como Deus quer. Porque Deus vai além, acima de sacerdote. E diz aqui o texto: eu devolvo. Se tu me deres um filho, eu te devolvo.
foi muito corajosa, porque eu não tenho essa coragem. Eu, Kessia, não tenho essa coragem de ter um filho. Nunca engravidei. Tenho o desejo de ter um filho um dia, se o Senhor permitir, porque eu acho que nem tem mais idade para isso. Sempre quis ter um filho, nunca casei, nunca engravidei. E nem tenho mais idade, acredito, para isso. Mas ela foi muito corajosa, que eu não teria essa coragem de dizer assim: Deus, eu te devolvo, se tu me deres um filho, eu te devolvo para o altar. Eu te devolvo para estar com alguém dentro, que era longe onde ela morava. Para deixar com o sacerdote, eu vou para minha casa. Eu vou para o meu lugar, eu vou para a minha cidade. E vou deixar aí servindo ao Senhor. Eu, Kessia, como mãe, nem sou mãe, mas eu tenho um coração de mãe, que eu não tenho esse coragem, eu não tenho essa coragem. Muitos têm essa coragem, né? Muitos pais e mães têm essa coragem. Mas a aflição dela era tão grande, que ela foi tão sábia, né? Que ela disse: Senhor, já se passaram tanto tempo, já sofri tanto. Já sofri tanto. Tanto faz agora, Senhor, eu tenho um filho para criar, ou eu te devolver. Então, eu te devolvo para o altar. Mesmo que ele não fique perto de mim. Mas eu sei que na tua presença, nos seus braços, será o melhor. Porque é coração de mãe. É coração de pai. Só quem ama de verdade é quem sabe a dor do outro. Só quem ama de verdade sabe o que é melhor para o outro. Quem não tem empatia não tem amor. Se faz. O que tem de pai e mãe que não ama são hipócritas. Precisam se converter. Precisam se arrepender e saber o que é melhor para um filho. O que tem de líderes que não amam as ovelhas precisam se arrepender. O que tem líderes como sacerdote que não ama os seus obreiros, que não se importam com os seus obreiros, que não se importam com os outros, precisam se arrepender. Porque coração de Deus é assim quebrantado. E nós temos que ter esse coração. Davi tinha esse coração. Nós temos que ter esse coração. É um coração quebrantado. É um coração amoroso. É um coração que se posiciona para ver a dor do outro, enxergar a dor do outro e fazer algo. Não ficar paralisados, como muitos aí, pelas capas, pelo espírito de anticristo dominando, porque não tem amor. Como é que eu vejo um filho sofrendo? Como é que eu vejo um filho doente? Como é que eu vejo um filho que não é liberto? Como é que eu vejo filho ou filha independente do sexo? E eu não faço nada. Eu nem sequer oro. Que pai e mãe é essa? Me diga. Que líderes são esses? Que crentes e obreiros são esses? Tem muita coisa estranha. Jesus tenha misericórdia. Eu sei que muitas das vezes tem os que oram. Tem aqueles que buscam. Tem aqueles que têm amor. E às vezes o filho não é liberto. Às vezes ora, às vezes prega e o filho não é liberto. Porque Deus faz na hora que quer, quer. Mas às vezes precisa do amor de Cristo para mudar a situação. Precisa da estratégia, da sabedoria, do aconselhamento para mudar a situação. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é com amor que se vence. É sem palavras, é o que a Bíblia diz. Que muitas das vezes a esposa, ela ganha o marido sem palavras. Da mesma forma é os pais. Ele ganha os filhos para Cristo, ou os líderes, ou que for alguém sem palavras. Modo de dizer, é com as suas atitudes. É com a forma de ser, é com a forma de amar, é com a forma de agir. Então ela diz: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, tesoura, que era separado os escolhidos de Deus, até o cabelo, às vezes, muitas das vezes, não podia cortar, né? Muitas das vezes, é assim, o Senhor às vezes tem um ciúme até do nosso cabelo. Então não podia passar navalha, ela fez um voto, não vai passar navalha no cabelo.
E sucedeu o quê? Perseverando ele a orar perante o Senhor. E sucedeu o quê? Perseverando ela, né? Perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Aí foi quando ele ficou olhando para ela, né, o sacerdote, ou seja, o pastor que estava ali no templo, e disse assim: portanto, Ana, no seu coração... Não, ele observou e enquanto isso Ana orava. Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porque muitas das vezes temos que orar só em espírito, para que o adversário ou os inimigos de nossas almas não escutem o desejo do nosso coração, não escute as nossas orações, para que não haja atrapalho, nem venha atrapalhar os planos e projetos do Senhor. É isso. Então ela só movia os lábios, ela só gemia, ela só falava, ela só chorava. Aí ele, que já estava perdendo a visão, que muitos estão perdendo a visão e ainda querem estar nas cadeiras, uns querem perder a visão e ainda querem continuar fazendo a obra de Deus, vendo que não convém. Ana chorava e gemia, e ele via a Ana como uma bêbada, como uma embriagada. Olha o perigo de nós líderes julgarmos e enxergarmos os outros diferentes. Deus tem misericórdia, né? Deus nos dê empatia e amor. Ele fez atenção à sua boca, portanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, ó, não tinha voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Muitas das vezes tem pessoas que nos têm dessa maneira, dessa forma. É muito feio. Aparta de ti o teu vinho. Às vezes nos julga até por coisas que a gente nem sequer fez. Como aqui, ele teve ela por embriagada. Achou que ela tinha tomado vinho. Achou que ela tinha se embriagado. E estava perturbada. Ela estava sim perturbada. Mas era perturbada de espírito. Perturbada de tristeza, de tribulação, de agonia que ela passava com a tal da Penina. E disse ali: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha só. Que autoritário. Tem gente que se acha, porque está no poder, de sair falando assim o que vem na boca. Isso é muito, gente. É muitos que nos julgam, que fala muita coisa. Se ele tivesse assim: deixa essa embriagação, mas ele falou assim: até quando estarás embriagada? Ó, como que ela vive esse bêbada, embriagada. Aí disse: aparta de ti o teu vinho. Porém Ana, tão pacífica, tão paciente, eu já fui muito assim, eu não tenho mais paciência. Agora tanto faz como tanto fez. Quer me tratar mal, pois vai receber muito tratamento, porque tudo demais é muito. Aí diz aqui: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida tome, forte tenho eu bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor, porque é perante o Senhor que a gente derrama os nossos problemas, não é isso? Que era a situação que ela vivia com a Penina. Então ela falou: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida nunca chegou na minha boca. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. A religiosidade mata. Diz: não tenhas, pois, a tua serva, pois filha de Belial. Porque ele teve ela com a filha de Belial, né? Quem bebe, quem fuma, ou quer condenar já os outros, se nem Deus, nem Jesus condena. Jesus não quer que faça, porque para subir tem que deixar muita coisa. Mas aquele
teve a impressão, porque a gente achar uma coisa, isso é outra, né? Aí disse, não tenhas pois a tua serva por filho de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela estava apenas falando para o Senhor, orando, suplicando e falando do desgosto que ela sentia. Porque quando estamos tristes é porque estamos com desgosto de alguma coisa. Então respondeu ele e disse, vá em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe pediste. Ou seja, descanse. Porque muitas vezes estamos tão afadigadas, tão atribuladas, que a gente não consegue descansar. E tem gente que não entende. A gente não consegue descansar com tribulações, com perseguição, com irritação todos os dias. Simples assim. Aí o 18 diz, e disse ela, ache a tua serva graça. Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste, porque ela estava tão amargurada, tão sofrida, que ela não comia. Ela só chorava. E nesse dia, quando ele mudou a palavra, em vez de amaldiçoá-la, em vez de julgá-la, e a abençoou, que é isso que muitos precisam fazer. Como eu falo, tem muitos dentro dos altares, eu falei ontem, que dão lugar para o espírito de Eli, para o espírito do sacerdote Eli perseguidor, é o espírito de Saul, é o espírito que não presta. Pode até ser profetisa, pode até ser obreiro, mas ora pela nossa cabeça, mas o coração é mau, ou dá lugar para o demônio, dá lugar para a penina, que é a nossa cadeira, que é o que é nosso. Modo de dizer, que é o nosso chamado, quer impedir o nosso chamado. Ora falando uma coisa, mas ó, querendo nos amaldiçoar, querendo colocar morte. Está repreendido em nome de Jesus. Ele, em vez de ter dito assim, que ela estava atribulada, que ela estava embriagada, tem dito assim, eu não sei o que seu coração deseja, eu não sei o que você deseja, eu não sei porque o que você está clamando, mas descanse e receba o que você veio buscar, ou, enfim, Deus te abençoe. É mais fácil a gente dizer Deus te abençoe, ou dizer que está com espírito de morte, que está com tristeza, isso ou aquilo, que está com espírito de morte, com tristeza, isso e aquilo, profetizando já o que é mal. Dizem, está embriagada, está bêbada, está louca. É mais fácil amaldiçoar ou bem dizer. Deus manda a gente abençoar. Então, quando ele mudou a palavra, aí a situação mudou. Porque muitas das vezes, a falta de sabedoria de muitos é muitos nessa região. Em vez de profetizar vida dentro de templos, profetizam morte. Parece que amam ver o povo doente. A influência maligna já está no mundo assim, ó. Espírito do anticristo dominando. É crentes e não crentes. Até nas redes sociais. Só falam em morte. Só falam em coisa ruim. Tem que falar coisa boa. Porque o mundo jaz do maligno. Ou já vive doente da saúde mental por causa de palavras, por causa de coisas desse tipo. Às vezes a pessoa já está doente devido a essas situações, devido às peninas da vida, devido às tribulações que passou, às coisas que já passou na vida. Que são o quê? As feridas emocionais, ferida da humilhação, Ana passou, ferida da rejeição que a penina causava. Tantas feridas a penina causou na vida de Ana. É isso. Levantando-se de madrugada e adoraram. Olha só, quando ela saiu do templo, que é o nosso Deus,
a quem o servimos, é Ele. Nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus que pode mudar a situação. Certas situações. A Ana não podia resolver essa situação. Aqui só o milagre, aqui só Deus, porque tem coisas que é para nós fazermos. Enquanto a gente pode fazer alguma coisa, a gente faz, vai atrás e faz. E quando a gente não pode, a gente vai para os pés do Senhor. Mesmo irritada, mesmo sofrendo, mesmo falando, mesmo alguém que nos tinha por embriagada, por isso, por aquilo, mas Deus sabe. Então, quando ele mudou a palavra e disse: acha tua serva graça em teus olhos. Assim o Senhor se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantou-se de madrugada. Olha aí. Com aquela palavra de ânimo, ela teve forças de comer. E o seu semblante aí já mudou. Mas ainda ela teve que tomar atitude para poder gerar aquele filho. Não é porque o profeta tenha dito: descanse, o Senhor cumpra o desejo do seu coração. Ele não sabia o que ela queria. Mas no íntimo, quando ela orava, ela sabia que era um filho. Aí diz o texto: e levantando-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, ou seja, oraram, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Foi quando saíram, né? Para se locomover de um lugar para o outro. Elcana conheceu a Ana, ou seja, Elcana teve relação com Ana, sua mulher, e o Senhor lhe lembrou dela. Então, naquela hora, naquele momento, aquele mal foi quebrado. Então, naquela hora, naquele momento, naquele dia, o mal foi quebrado. Elcana teve relação com Ana. Elcana transou com Ana e simplesmente o Senhor lembrou de Ana. Lembrou de lhe dar um filho. Porque era o quê? O Senhor tinha encerrado a madre. Se o Senhor tinha encerrado, é porque o Senhor encerrou, praticamente esqueceu de Ana. Olha só as coisas de Deus. Porque Deus é um ser humano. Deus é como um ser humano. Nós muitas vezes esquecemos. Você lembra da promessa que um dia eu recebi, como eu falei ontem? Assistam aí o link que eu coloquei do canal, que eu consegui baixar, não consegui baixar o vídeo para me colocar no Facebook. Que era 2018, quando a irmã falou: lhe vejo cantando em várias cruzadas. Quantos eventos já teve 2018 para cá? Ninguém nunca me chamou para nada. Por quê? Porque essa região tenta entulhar o meu ministério no louvor. Mas Deus sempre quis me louvando. Por aí se tira, porque são as peninas de ministérios. São as peninas de ministérios. São as peninas usadas pelo diabo. E às vezes penina começa dentro de casa, penina começa dentro da igreja, penina é em todo canto. Chega, peninas. Chega, que Deus dê um barco nessas peninas. É gente cegas, dominada pelo espírito das capas, do anticristo, que não vê o ministério chamado do outro. Como eu falo sempre, tem de gente que não enxerga o chamado do outro, porque não ora e não pede a Deus. Estão como Elis, sem visão para enxergar além. Então, pela graça e misericórdia, o Senhor concedeu o desejo de Ana naquele dia para a glória dele, né? Então, o versículo 20 vai dizer: nasceu Samuel e é consagrado a Deus. Olha que coisa linda. Nasceu Samuel e foi consagrado a Deus. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel. Samuel pode ser meu irmão, Samuel pode ser alguém que tem o nome Samuel, Samuel pode ser eu, Samuel pode ser qualquer pessoa que foi consagrada para o Senhor, foi separada, como eu falei, para fazer a vontade do Senhor, cumprir o ministério chamado do Senhor, que tem que estar dentro, que tem que estar no altar, tem que estar no templo do Senhor, tem que estar fazendo as coisas do Senhor e para o Senhor. Essa região entenda. E sucedeu o quê? Passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual
e a cumprir o seu voto. Com um ano, aquele homem voltou a ir ao templo, a sacrificar e cumprir o voto. Porém, Ana não subiu, porém, Ana não foi, porém, Ana ficou em casa. Mas disse o seu marido: quando o menino for desmamado, porque ela ainda amamentava, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Porque era o voto que Ana tinha feito. Senhor, se tu me deres um menino, eu deixarei no altar para sempre. Ele estará na tua casa te servindo para sempre. Ele vai estar no altar te servindo para sempre. Ficou claro? Tem pessoas que foi levantada para fazer a obra de Deus. Não é escolha de alguém, é escolha de Deus. É escolha desde o ventre. Tem que ser como Deus quer, do jeito que quer e na hora que quer, independente se seja homem ou mulher. Independente se seja homem ou mulher. A Bíblia diz que os primogênitos era de costume de praxe fazer que isso acontecesse. Mas o Senhor, como não veio para mudar, mas veio para cumprir, ele ainda continua da mesma forma. Mas tem pessoas que o Senhor escolhe, independente que seja primogênito ou não, para estar no altar, para estar fazendo a vontade de Deus. E alguém tem que aceitar, independente do sexo, se seja homem ou mulher. É a escolha de Deus e acabou. E aqui diz o texto: e subiu aquela mulher ao Cana com toda a sua casa, sacrificar ao Senhor e sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem te parecer, até os olhos, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um éfa de farinha, que era costume, um óleo de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua calma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, porque este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que ele tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que vier, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então, muitas das vezes, muitos de nós estamos sofrendo porque não estamos vivendo o chamado do Senhor. Muitas das vezes estamos padecendo. Muitas das vezes estamos padecendo porque não estamos vivendo o chamado do Senhor. Muitas das vezes estamos padecendo porque não estamos no altar. Muitas das vezes estamos padecendo porque não estamos cumprindo a vontade do Senhor como Deus quer. Não é como o sacerdote quer. Não é como capas querem. Não é como o Espírito do Anticristo quer. Não é como doutrina de homens quer. Mas é como Deus quer. Simples assim. Aí o texto em diante vai nos dizer, capítulo 2, que o cântico de Ana, porque não é lindo quando Jesus faz alguma coisa, ou quando Deus manifesta o seu poder, a sua vontade, cumpre, aí canta, aí nós canta. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os seus. O cântico de Ana, olha só, Ana cantou, Moisés cantou, muitos cantaram para glorificar o nome do Senhor pela vitória concedida, pelas bênçãos concedidas, pela promessa alcançada. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saio coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Esther teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Tá vendo o que Jesus fez? Fez ela cantar um
o seu campo, concedeu o desejo do seu coração. E agora as que tinham muitos filhos enfraqueceu. Por quê? Porque viram a vitória de Ana. Tem gente que não vê a nossa vitória. Tem gente que quando vê a gente fazendo a vontade de Deus, ou cumprindo nosso chamado, nosso ministério, ou o que for, enfraquece. De inveja, de mal. O Senhor é o que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a vida subir dela. Então tem pessoas que é para estar no altar. Nem todo ministério é para estar vivendo em outros cantos. É para estar vivendo no altar. Porque aqui que a Bíblia diz que Samuel foi escolhido para estar no altar. Toma a região e se converta e aprenda a ver o chamado dos outros. Porque mesmo... Então é assim que Jesus faz, é assim que Jesus é assim que Jesus trabalha em favor daqueles que o esperam. Receba essa palavra e sejamos guiados pelo Senhor, não por espírito de capas, de falsos profetas que ficam orando, destruindo casamento, matando cônjuges, fazendo reboliço. Eita, vamos prestar conta a Deus do que estão fazendo. Nós temos que andar perante o Senhor, nós temos que estar onde o Senhor quer. Se o Senhor me quer em Macaíba, é em Macaíba. Se o Senhor me quer em São Paulo, quer em São Paulo. Se o Senhor me quer aqui em Bom Jesus, é em Bom Jesus. Agora atender convites, a gente atende. Se o Senhor me quer em Tangará, é onde Ele quiser. Não é onde alguém coloca, é onde o Senhor quiser. É dentro do templo, é dentro do templo. Manipuladores, se arrependem do nosso caminho. Feiticeiros, matadores, se convertem, se concessão para o inferno. A paz do Senhor a todos.